dentro desse capítulo nós vamos ver alguns trechos, alguns tópicos retirados do Evangelho, que nos fazem alusão para depois a espiritualidade superior, mensagem após mensagem, irem comentando e nos trazendo as reflexões acerca desse título e dessas passagens. Então nós teremos alguns trechos do Evangelho, mas nós pegaremos aqui, para não nos determos em muitas, e apenas uma, que tem o título Preservar-se da Avareza. Então, o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tópico específico, Preservar-se da Avareza. Esse tópico diz assim: Então, no meio da turba, um homem disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Jesus pergunta. E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha em pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, dize o que eu farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e o que não é rico diante de Deus. Trecho retirado do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 3 a 21. Então, feita a nossa leitura inicial, para que possamos refletir, temos especificamente o tópico que nos foi sugerido, que é utilidade ou emprego da riqueza. Esse tópico, bem maior, agora com algumas mensagens, alguns espíritos de espíritos superiores, nós vamos então começar a refletir um pouco de início no título do capítulo. Vejamos bem, meus irmãos, Jesus, auxiliado por todo um escalão de espíritos evoluídos, não faz nada à toa. Esta obra, terceira do Pentateuco Espírita, não tem uma vírgula, um título, um tópico que não seja por acaso. Os títulos, os subtítulos, a ordem, os capítulos, os temas, são todos milimetricamente calculados para que possa fazer sentido para nós e para a espiritualidade superior, para que possamos aprender de uma maneira coerente e válida para todos. Então, é justo que nós pensemos, sendo assim, na essência do trecho: não se pode servir a Deus e a Mamon. Essa fala de Jesus, meus amigos, compara duas espécies de perspectivas. Deus aqui seria a simbologia da representação da espiritualidade, da vida imortal, do espírito em sua mais pura essência. Mamon, ao contrário do que muitas vezes nós poderíamos pensar, não é algo essencialmente ruim. Mamon, como nós vamos ver lá na vivência hebraica, judaica da época, era uma das representações de, vamos colocar dessa maneira, líderes ou de perspectivas, assim como nós temos muitas. Então, Mamon representaria a avareza, o gosto excessivo pela materialidade, especialmente pela riqueza. Então, aqui, quando Jesus nos diz não se pode servir a Deus a Mamon, ele não está nos colocando opções, porque muitas vezes nós agimos de maneira tal a barganhar com Jesus e com Deus e com toda a espiritualidade, como se nós tivéssemos a opção A, B ou C para certas coisas. Não que nós não tenhamos livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio,
Mas a lei de Deus, as leis de Deus, elas nos colocam situações e, de certa maneira, dentro daquela realidade, nós teremos que fazer escolhas. Aí compete a cada um de nós. Mas a lei de Deus, ela persevera pela eternidade, sem mudar uma vírgula. Não se pode servir a Deus a mamon. Não é uma pergunta, não é uma possibilidade, é uma afirmação. Quando Jesus coloca essa afirmação, ele está nos dizendo: se você quer servir, e servir é diferente de trabalhar, servir é diferente de se direcionar. Quando nós servirmos, nós nos doamos por completo, por inteiro. Servir não é se colocar parcialmente. Servir não é se dispor em pequena parte. Servir é por inteiro. Assim como nós vamos ver por todo o Evangelho, Jesus nos falar da completude e da necessidade dessa vivência inteira da espiritualidade. Quando Jesus nos fala para que nós, tudo que nós formos fazer, Ele nos diz: façam tudo com uma parte do seu coração ou com todo o seu coração? Com todo o seu coração. Com a parte do seu espírito ou com todo o seu espírito? Com todo o seu espírito. Da mesma maneira que, se nós desejamos, queremos servir a Deus nessa representação da vida plena espiritual que está ao nosso alcance, nós não podemos servir ao mesmo tempo a uma representação do apego à materialidade. E por que o apego à materialidade é tanto nos falado pela espiritualidade superior? Por que será? Imagino que deva ter um motivo. Né? Deve ter um motivo. E olhando para a nossa realidade, para a nossa vivência, será que é fácil ou é difícil de nós nos desviarmos e darmos muito mais atenção ao material ou espiritual? Será que o que é mais fácil de nós naturalmente tendermos para um lado ou para o outro? Para o material ou mais para o espiritual? O que vocês acham? Mais para o espiritual, será? Será que é mais fácil? Estando aqui, encarnados, dentro da nossa carne, com o nosso espírito aprisionado, por assim dizer. Certamente é mais fácil, é mais tranquilo, porque nós estamos com as nossas possibilidades espirituais o quê? Diminuídas, reduzidas, parcialmente. Ou seja, a nossa vivência material é mais facilmente percebida por nós. Nossa perspectiva precisa de um exercício muito grande para que nós possamos, de fato, observar o que é infinito do que é finito. Para que a gente possa exemplificar muito bem, vamos pensar que nós tivemos algum tipo de desgosto no nosso dia, o mais básico possível. Será que acontece com alguém aqui ou não? Não? Ninguém? Não acontece com ninguém, só comigo então tudo bem. Então, digamos que está lá no dia a dia e alguém fez alguma coisa que a gente não gosta muito. Colocou a toalha em cima da cama, acho que nunca aconteceu isso com ninguém aqui, né? Colocou a toalha em cima da cama, colocou uma coisa num lugar específico que a gente deixa lá para ficar guardado, para quando voltar estar lá, e alguma mão abençoada, filha de Deus, tirou. E o pior não é só tirar, é tirar e não saber onde colocou. Porque é assim, tira e não sabe onde coloca. Quando acontece isso, meus amigos, com a gente, será que a nossa primeira reação, a inicial, ela é o quê? Ah, não, mas esse filho que essa pessoa está encarnada para errar, para acertar, para pisar na bola e para levantar. Deus ama ela tanto quanto me ama. Por que eu vou ficar chateado com ela? Será que a gente pensa isso? Não, meu filho, deixa eu falar. Está tudo bem. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou será que nós, de início, pensamos: o que essa criatura tem comigo? Quando nós temos a reação mais equilibrada, nós respiramos fundo, seguramos um pouquinho e falamos com um pouco mais de amorosidade. Essa ainda é a nossa fase espiritual, correto? Nós ainda estamos no momento de nos irritarmos, de nos incomodarmos. Nós não vamos
de início, ter as melhores das reações com tudo. Isso não é natural para o nosso momento, mas há de ser em algum dia. Considerando isso, considerando o nosso momento, nossa visão, será que é mais fácil, voltamos à pergunta anterior, nós observarmos de início a perspectiva do que é infinito e espiritual ou do que é finito e material? O que vocês acham, então? Material. É mais fácil. Então, feita a nossa reflexão no título, vamos agora pensarmos no trecho especificamente. Um camarada, dos muitos que foram até Jesus, estava numa turba. E turba não é só uma junção de pessoas, como é uma junção bagunçada de pessoas. Uma turba não é um grupo organizado. Uma turba é um grupo desorganizado. Barulhento, incômodo. Essa é uma turba. Um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Então tinha um rapaz com uma herança a ser dividida, e ele, inteligentemente, porque eu vou dizer para vocês, se fosse eu no lugar dele, estando diante de Jesus Cristo, olha, Jesus está aqui, eu tenho uma herança para ser dividida, meu irmão não quer dividir como eu quero. Eu peço para o mestre Jesus, poxa, por favor, mestre, diz ali para o camarada dividir certinho. Né? Acho que ele vai dar mais ouvidos ao Senhor do que a mim. Mas ele cometeu um erro que muitas vezes nós cometemos também. Nós infantilmente entregamos as nossas escolhas e responsabilidades na mão do outro. Nesse caso aqui, de Jesus. E Jesus, por mais perfeito que ele seja, por mais amoroso, por mais querido conosco que ele fosse, continua sendo e sempre será. Nunca, em nenhuma vez, se colocou na posição de comandar as nossas escolhas, nem as nossas vidas. Nenhuma vez. Todas as vezes que alguém em sua direção pedia algo, muitas, para ser mais coerente, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Muitas vezes pediam curas de saúde, de problemas de doença. Ele, por mais que doasse a sua energia para que aquela cura se realizasse, não impedia que aquela doença voltasse a aparecer futuramente. Porque se a pessoa não intimamente mudasse de atitude, não tinha validade alguma. Aqui da mesma maneira, o rapaz vai, entrega a Jesus a sua responsabilidade. E Jesus responde: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partidas? Quem? Deus não foi. Se não foi Deus, abaixo daí eu acho que a validade já é um pouquinho menor. Quem foi? Se ninguém me designou para isso, por que eu hei de fazer isso? Que é tua responsabilidade. Tende cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontra, sua vida não depende dos bens que ele possui. Tende cuidado de preservar-se de toda a avareza. Toda a avareza não é uma parte da avareza. Não é uma pequena parte que a gente fala assim: um pouquinho só dá. Um tantinho assim. Não dá. Se nós quisermos, de fato, trilharmos o caminho que nos é destinado da evolução, nós não podemos nos apegarmos nem à mínima avareza que seja. Assim disse Jesus. Disse-lhe eles esta parábola: havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que colhi? Aqui está o que farei: demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. Aqui, meus irmãos, essa passagem contada de Jesus, de novo, com algum motivo muito grande. Tem um homem que tem terras e suas terras produziram muito bem. Que ótimo, né? Bom para ele. Mas acontece que agora ele tinha um problema. Como a terra tinha produzido tão bem, ele não tinha mais espaço físico para guardar tudo. Isso não é natural? Acontece. Quando Jesus coloca esse detalhe, meus irmãos, ele está nos dizendo ao mesmo tempo, mesmo que não com palavras, que as graças, as conquistas
materiais, por melhor que tenha suas utilidades, ainda são limitadas. E conquistas materiais, por mais dignas que sejam, e que sejam muitas na vida de todos nós, porque não há mal nenhum nisso. Veja que em um trecho aqui, Jesus condena, a espiritualidade condena a conquista de dinheiro, de bens, de terras, de posses. Ele está apenas nos advertindo para nos livrarmos de toda a avareza, que é o apego. As conquistas materiais precisam de um espaço, e é natural. Agora, nós perguntamos, e a espiritualidade nos pergunta, conquistas espirituais precisam de espaço? Sim ou não? Será que está todo mundo encarnado, gente? Todo mundo encarnado aqui? Todo mundo encarnado? Então tudo bem. Eu não sei, né? A gente vê espíritos encarnados, né? Conquistas espirituais precisam de espaço, sim ou não? Não. Encarnados. Amém. Imagina desencarnar assim, né? Num calor desse. Nossa. Mas tudo bem. Conquistas espirituais não precisam de espaço. Se conquistas espirituais não precisam de espaço para serem armazenadas, elas podem ser guardadas em qualquer canto, especialmente no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente. Quando Jesus coloca este homem que teve muitas conquistas materiais em sua safra, precisando demolir paredes para construir novas, para que possa abarcar tudo aquilo que ele agora tinha conquistado, ele está nos dizendo que aquilo que mais nos importa não precisa de paredes para proteger, não precisa de teto nem piso para suportar. Aquilo que mais nos importa precisa apenas daquilo que Ele mesmo nos pediu no nosso coração. Há uma passagem, uma história contada por Humberto de Campos, de um rapaz que vivia na Idade Média, mais ou menos ali em 1600, 1500, enfim. E o cavaleiro Dançova, um nome bem diferente, Dançova. Dançova era um homem rico, um nobre. Ele vivia em suas terras e rotinariamente saía de casa para cavalgar, para realizar suas ações. Todas as vezes, a partir de determinado momento que ele saía de casa, ele passava a encontrar na porta de sua casa, bem à frente, um rapaz sentado, com roupas poídas, rasgadas, sujas. Esse rapaz, sempre que ele encontrava, estava com as mãos estendidas para ele. Mãos estendidas. Ele, em sua pressa, passava, olhava, mal se detinha a ver quem era e jogava algumas de suas posses que o acompanhavam. Alguma moeda de ouro, de prata, algo de valor ou de preço material bastante grande. E jogava para a cabeça. Ia, voltava para casa. Quando saía de novo, dias depois, lá estava o rapaz sentado à porta de sua casa, estendendo as mãos, sem falar uma palavra. Ele passava de novo e entregava alguma coisa. Isso ele fez por muitas vezes, muitas. Até que um dia, ele foi convidado a participar de algo triste na história da humanidade, mas que aconteceu. Cruzadas. Cruzadas. E ele, como um aspirante a cristão, acreditava que aquilo era a melhor coisa a ser feita. Trilhar distâncias enormes para invadir locais diferentes, dominar com espada e com sangue, e impor o que seria tido como o reino de Deus na terra. Esse éramos nós há um tempo atrás. E ele foi nessas jornadas. Foi até que chegou o momento da guerra, que ele foi capturado. Foi pego pelos inimigos. Foi feito de refém por anos a fio. Anos. Tortura forte. Depois de tanto tempo, ele em algum momento conseguiu escapar e fugir. Quando ele escapa, foge, ele faz o quê? Volta à sua terra na França, onde ele vivia e era um nobre há anos atrás. Mas agora ele já não estava mais com as aparências de tempos anteriores. Agora ele se encontrava muito diferente, com roupas lastimáveis, sujo, fedorento, de um aspecto muito diferente do tempo passado.
Ao chegar na porta de sua casa, ele bate, esperando encontrar sua esposa e filhos, que viviam com ele ali. Quando alguém abre, ele fala: meu filho, minha filha, seu pai voltou para casa. E aquelas pessoas um pouco maiores olham e falam: não, meu pai não é você. Meu pai é um nobre, um dos homens mais ricos daqui. Ele falou: mas minha filha sou eu, apenas estou diferente, passei anos sendo torturado. As crianças vão, chamam um rapaz que agora vivia na casa, que tinha agora se casado com sua antiga esposa. E ele o expulsa dali de uma forma não muito amigável. E ele é jogado às ruas. Quando ele passa a trilhar o caminho ali pela sua cidade novamente, no dia seguinte, ele encontra um rapaz. Que rapaz? O rapaz que ele encontrava todos os dias na porta de sua casa. E o rapaz novamente estende as mãos para ele, mas não diz um A. Pela primeira vez, depois de muitos encontros, ele se depara e observa cuidadosamente quem estava à sua frente. Quando ele olha de baixo para cima, vê os pés com alguns buracos grandes, feridas enormes e feias. Quando ele vai subindo, observa as mãos. E as mãos tinham marcas incomuns. Buracos grandes, como quem tinha sido perfurado por dias e dias. Ao subir ainda mais o rosto, e como um bom cristão ou católico, ele observa e vê que estava diante da figura de Jesus Cristo. Quando ele repara quem estava à sua frente, ele cai no chão, pede desculpas e começa a chorar. Jesus, em sua infinita sabedoria, diz: meu amigo, tão longe me procuravas e eu estava aqui tão perto de ti. Uma coisa só te pedi esse tempo inteiro: o teu coração. E completa dizendo: quem me procuras no trabalho ao próximo, mais cedo me encontra. Quem me procuras no trabalho ao próximo, mais cedo me encontra. Depois, o rapaz, renovado, levanta e agora tende a mudar o rumo de sua vida, depois daquele encontro sublime. No dia seguinte, um rapaz é encontrado no corpo por toda a cidade, e era ele mesmo, o cavaleiro do Ansovo, que depois daquele dia tinha acabado de desencarnar, mas certamente com uma visão muito diferente da que ele tinha há dias atrás. Essa fala de Jesus para ele: quem me procura no trabalho ao próximo, mais cedo me encontra, vai de encontro com o que aqui a espiritualidade superior nos diz. Vejamos bem o que ele nos fala, meus amigos, aqui, no tópico emprego da riqueza. Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Qual será? Construir uma empresa que ajude muitas pessoas, empregos, favoreçam famílias. Certamente que ajudar muitas pessoas através de um emprego digno, humano, é ótimo. Há muitos empregos que podemos dar à riqueza, seja ela qual for a que nós tenhamos. Mas a espiritualidade amiga nos diz uma em específico, que vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar de material. Procurais nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Este é o maior e melhor emprego que nós podemos dar a riqueza. Mas como nós vamos amar uns aos outros falando de emprego à riqueza? Quando a espiritualidade amiga nos diz isso, ela está nos convidando a mudar completamente a nossa visão, que ainda é muito material. Olhem para cada um dos outros e se enxerguem como irmãos que merecem o mesmo amor, o mesmo carinho e a mesma caridade. Quando nós colocamos o norte da nossa vida, amarmos uns aos outros, nós mudamos tudo. Porque não passa a ser mais importante se aquele rapaz é do meu ciclo familiar. Pode ter sido em outra encarnação ou não pode? Pode.
E quando eles nos dizem uns aos outros, há um limite nesse outro? Quem é o nosso outro? Qualquer um. Nós estamos aqui em alguns, certo? Encarnados. Vamos pedir, por favor, para que cada um que aqui está olhem uns aos outros. Uns aos outros. Se olhem, por favor. Olhem para o amigo do lado, da direita, da esquerda, de trás. Se quiserem dar um abraço, pode dar um abraço. Se quiser apertar a mão. Se não conhece a pessoa, que bom te conhecer. Olha para o lado, fala assim, ô fulano, quanto tempo? E como é que está o Inter? Pergunta para a pessoa. Uns aos outros. Nós que estamos aqui, somos irmãos e devemos nos amar uns aos outros. Não há limite nesse outro. Não há um impeditivo que nos diz, esse aqui não. Por que não? Por que não? Por quê? Paulo de Tarso. Alguém conhece Paulo de Tarso aqui? Quem conhece, levanta a mão. Camarada bom. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, meus amigos, escreveu muitas cartas. Uma dessas cartas é uma carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, ele nos diz muitas coisas belíssimas. Muitas. No capítulo 9, ele vai nos dizer algo essencial para a nossa vida. Será que existem formas de nós fazermos a caridade que são mais dignas e humanas do que outras? Existem. Nós podemos, por exemplo, fazer como o cavaleiro do Sorvo e jogar, sem malmente olhar para o rapaz que está ao nosso lado, alguma moeda, algum dinheiro, alguma comida. Ou nós podemos parar, oferecer, quem sabe sentar, falar um pouco da vida. Olhar, de fato, perceber quem está ali, um ser humano, um irmão. Ou seja, há formas de se dirigir ao outro, que é mais humano. Nós vamos ver em uma das parábolas do Cristo, a história que ele nos conta de uma moça que tinha uma filha e que ela fazia uma ajuda imensa para um determinado grupo e a sua filha ali acompanhava. E a filha, um determinado dia, gostaria também de fazer aquele auxílio. E a mãe diz, olha, se você quer fazer, pegue algo que é seu, um dinheiro, não precisa ser muita coisa, mas algo que é seu, que virá lhe fazer falta, que é de fato do teu íntimo, e entregue. É muito fácil você vir aqui, pedir um dinheiro que não é seu, que você não trabalhou para conquistar, não deu valor para conseguir e dar para o outro. E assim a moça faz. Mas tinha algo curioso que essa moça sabia fazer, todas as vezes que ela ia auxiliar as pessoas. Ela, que tinha certa quantidade de posses, se vestia de uma maneira diferente. Ela não ia com as suas roupas caras, com os seus sapatos caros, que não há mal nenhum ter, pelo amor de Deus. Mas quando ela ia às regiões miseráveis de onde ela morava, ela não ia assim. Ela se vestia como um igual. Porque imaginemos nós. Nós estamos numa posição financeira, material difícil, precisando de um auxílio extremo, e as pessoas que vêm nos auxiliar, graças a Deus por isso, vêm em seus carros de luxo, em suas roupas caríssimas, que só uma roupa daquela daria para sustentar uma família por, quem sabe, 2 meses. Como alguém vai se sentir? Pensemos nós, como nós iríamos nos sentirmos se estivéssemos numa posição dessa, recebendo auxílio dessa maneira? Será que nós não podemos ter um pouco de desprendimento? E naquele turno, naquele horário, nos vestimos como uma roupa um pouco mais simples. Não precisamos rasgar as roupas, ficar sujo, imundo, mas com um nível tal que nós olhemos uns para os outros e possamos ver um igual, de alguma maneira. Isso é caridade para com o próximo, para com o que o outro pode pensar. Que muitas vezes nós não damos a devida importância, mas se soubermos observar bem, deveríamos dar um pouco ao menos. E essa moça assim fazia. E Paulo de Tarso, como nós estávamos falando, coloca na carta aos Coríntios algo fantástico. Falando sobre a sua caminhada espiritual, ele coloca: fiz-me como escravo para todos, para que todos eu pudesse conquistar. Fiz-me como sem lei, para que diante o sem lei eu ganhasse o sem lei. Fiz-me como judeu, para que com os judeus conquistasse os judeus.
Fiz-me como os que estão debaixo da lei, para que os que estão debaixo da lei eu pudesse conquistar. Fiz-me como tudo para todos, para que diante de todos eu também pudesse conquistar. Paulo aqui nos ensina a essência da caridade verdadeira. Reconhecermos em nós o que há de mais puro. E somos filhos todos de um só ser, correto? Que é Deus. Filhos de Deus. Um Deus de amor, de justiça e de caridade. De misericórdia infinita para com todos os seus filhos. E quando nós pensamos nisso, lembramos disso, nós observamos que devemos melhorarmos muito para que possamos fazer o mundo mais justo, mais igual, mais misericordioso para todos os filhos desse mesmo Deus que nós desejamos honrar. Para que nós possamos falar de honra, de seguir a mensagem do Cristo, precisamos nos lembrar daquele que ele caminhava e que adorava estar com os pobres, com os miseráveis, com aqueles doentes que ninguém queria sequer passar perto. E que no dia de sábado ele ousou ajudar um irmão. E certos fariseus não gostavam da sua atitude, pois segundo a lei, no dia de sábado não se poderia ser feito isso. Jesus veio revolucionar também a perspectiva de lei que nós temos. Existem irmãos que precisam de ajuda um sábado, de tarde, de 37 graus? Então nós devemos, de alguma maneira, nem que seja com uma prece, com uma oração, com um pensamento positivo, nos direcionarmos, ajudarmos estes irmãos também. Jesus e sua aura infinita se espalha por todo o nosso planeta, meus amigos. Não há sequer um local desse orbe que ele não esteja trabalhando por aqueles que ele nos deixou. Esse também é o emprego da riqueza. Preservar-se da avareza também é isso. Porque enquanto nos direcionamos a amar ao outro, estamos esquecendo de nós. E quando esquecemos de nós, nós auxiliamos a muito mais pessoas. Porque se lembrando da gente, nós podemos nos auxiliar, lembrando do outro, nós não só nos auxiliamos, como auxiliamos ao nosso redor. Conquistamos assim amigos de fato, para que possamos continuar a caminhada e lá na frente, não por interesse, mas por consequência, possamos receber também auxílio daqueles que ali estão. Que nós conquistemos dinheiro, posses, bens, na medida dos nossos desejos, sonhos, não há mal nenhum. Mas lembramos sempre, sempre, da essência que nos faz iguais. Daquilo que, chegando na espiritualidade, realmente nos vai ser perguntado. E as oportunidades que vocês tiveram? Que fizeram? Oportunidade de ordem financeira, de ordem trabalhista, de ordem espiritual, moral, psicológica. Para que possamos encaminhar-nos para o fim? 30 minutos, né? Certa vez, Jesus, depois de desencarnar, apareceu e reapareceu muitas vezes com seu perispírito materializado. E uma delas, Simão Pedro. Todo mundo conhece Simão Pedro? Todo mundo conhece? Sim? Simão Pedro, um dos grandes trabalhadores do cristianismo, aquele a quem nós muitas vezes nos comparamos. Porque Simão Pedro era revoltado, Simão Pedro era impetuoso, Simão Pedro era isso, era aquilo. Nós só nos esquecemos que Simão Pedro foi uma das grandes figuras que levaram o cristianismo adiante. Só esse pequeníssimo detalhe. Simão Pedro, certa vez, estava em Roma, onde ele também ajudou a propagar e difundir o cristianismo. E ali ele era um dos grandes líderes, para não dizer o maior líder do cristianismo depois da morte de Jesus. Mas acontece que, assim como Jesus, não queriam que Simão Pedro continuasse muito tempo respirando o mesmo ar que eles. Porque ele era uma ameaça a um domínio, uma lei, a um mundo de posses e que reinava e que sobrepunha os interesses de um em relação ao outro. Simão Pedro, então, auxiliado por muitos do que ali viviam com ele, falavam: Simão, o que você acha de fugir um pouco? Ficar um tempo fora, intocado, quieto, porque assim a poeira vai baixar um pouco. Depois que a poeira baixar, você pode retornar. Deixa a coisa arrefecer. Roma está toda procurando você em qualquer canto. E ele pensava: mas minha missão é aqui, eu tenho que trabalhar, não posso fugir. Jesus fugiu?
Jesus fugiu? Não fugiu. Nem quando Simão Pedro ousou cortar a orelha de um soldado romano, ele escapou. E olha que ele podia. E muito bem. E aí Simão Pedro, duvidoso, alguém chega para ele e convence ele. Simão, no momento é melhor você permanecer vivo aqui com a gente, mesmo que depois de uns 2 meses, do que desencarnar. E aí, ele, tudo bem, eu vou então para uma cidade vizinha ficar um pouco mais recluso, para que a poeira baixe. E na tardezinha de um dia, ele resolve sair. E sai pelas portas de Roma, caminhando no estrado. Quando vem de lá para cá um rapaz. E o rapaz vem andando, e Simão Pedro na direção oposta. Um saindo de Roma, o outro em direção a Roma. Quando eles se cruzam pela energia espiritual, Simão Pedro percebe que estava de lado de alguém conhecido. Eu conheço essa energia de algum lugar. Não era todo mundo que passava por ele que sentia uma verdadeira poder energético. E ele olha e vê quem? Jesus. E ele pergunta muito sabiamente. Não pergunta, mas como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que vai as coisas lá no plano espiritual? Não. Ele pergunta, aonde vais, mestre? Aonde vais? E Jesus, com mais sabedoria ainda, olha para Simão e diz, eu estou indo cuidar daquele que vocês deixaram para trás. Mais nada. E continua. Simão Pedro para no meio do caminho. Pensa por alguns segundos na vida. Dá meia volta. E retorna para Roma. Porque ele também deveria cuidar daqueles que Jesus deixou aos seus cuidados. E que se o próprio mestre estava empenhado em auxiliar, por que ele não deveria fazer o mesmo? E essa é a reflexão, meus irmãos, para todos nós. Todos nós. Na mesma semana, Simão Pedro seria crucificado, morto em Roma, de cabeça para baixo, assim como Jesus teria dito para ele tempos atrás. Mas, mesmo morto daquela maneira, ele sabia que o fim não era aquilo. Assim como a morte não é o fim para cada um de nós. Assim como as perdas ou as conquistas dos bens materiais não são o fim para cada um de nós. Assim como muito mais importante é para nós amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. E doar do que receber. Que Deus abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre. Agradecemos ao Átila essa beleza de reflexão na tarde de hoje, né? Que possamos sair daqui levando conosco esta mensagem, né? Que possamos refletir sobre ela e que o Átila possa voltar outras vezes aqui na nossa casa, né? Muito obrigada. Vamos agora então ao segundo momento da nossa palestra, que é o momento do passe. Vamos pedir aos passistas que possam se posicionar e vamos procurando ficarmos confortáveis nas nossas cadeiras, deixando de lado as nossas preocupações. Vamos nesse momento então, enquanto recebemos o passe, procurarmos nos conectarmos com a espiritualidade amiga desta casa, rogando a eles que possam olhar por nós. Eles sabem das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, o que viemos buscar aqui nesta tarde. Que possamos, através das mãos dos passistas, receber os fluidos necessários para a saúde do nosso corpo físico, para o equilíbrio do nosso espírito, para que possamos, desta forma harmônica, receber estas vibrações
para que possamos nos sentir melhor e que possamos também, assim como nós estamos aqui recebendo, nos lembrar nesse momento daqueles irmãos, amigos, familiares que não puderam nos acompanhar aqui nesta tarde. Aqueles irmãos que nos pediram preces, que estão passando por dificuldades. Possamos mentalizar cada um deles e rogar que assim como nós estamos aqui recebendo, também eles possam ser amparados. Também eles possam receber estas vibrações de saúde e de equilíbrio. Somos agradecidos, Pai, por esta oportunidade. Somos agradecidos por podermos estar aqui nesta tarde, desfrutando desse ambiente que foi preparado para nos acolher. E envolvidos com esse sentimento de gratidão, nós agradecemos a espiritualidade amiga e rogamos a permissão para darmos por encerrado o nosso trabalho público da tarde de hoje. Pedimos que permaneçam nos seus lugares até nós encerrarmos o passe. Chegamos ao final do passe, então agradecemos a presença de todos, desejamos que todos tenham um ótimo final de semana. Muito obrigada.